Salam aleikum. Sejam bem-vindos. Meu nome é João. Eu fui exilado na ilha de Patmos e agora vou contar para vocês um pouco daquilo que Deus me revelou quando estive lá nessa ilha. Ele pediu que eu escrevesse carta às igrejas da Ásia Menor. E essas cartas continham junto informações a respeito de períodos da história da igreja. Nós vamos descobrir um pouco mais estudando cada uma dessas 7 igrejas da quais eu escrevi. A primeira igreja que nós vamos falar é a igreja de Éfeso. Éfeso, vocês podem ver imagens, Éfeso era uma cidade comercial. Ela possuía um grande centro, tinha o porto, onde o comércio ali era grande realmente, era bem diversificado. E na parte cultural, Éfeso tinha também algo que chamava atenção. Tinha um teatro central, que comportava mais de 24 mil pessoas sentadas. A ágora, ou seja, o mercado principal, era um enorme quadrado onde as pessoas ali podiam comercializar todos os seus produtos. Também as estradas que ligavam, tanto internamente como externamente, Éfeso, eram muito bem desenvolvidas. Vocês podem ver aí informações do portal do mercado principal. Éfeso, ela está contemplada, inserida dentro do período de 31 até o ano 100 de nossa era. O ano 31, porque Cristo morreu no ano 30. Lembram-se? Ele tinha 33 anos, mas morreu no ano 30, por volta do ano 30. E a partir do ano 31, aqueles que seguiam o Cristo passaram a ser chamados de cristãos. Então, o surgimento da igreja. E esse período vai até o ano 100. A igreja de Éfeso é lembrada principalmente por ser a igreja do primeiro amor. As pessoas ouviam de Cristo e elas tinham vontade de falar para as pessoas a respeito do Cristo que eles tinham descoberto, aquele que era o seu guia. Então, os cristãos começaram a pregar, a propagar. Apesar de que lá no seu final, por volta do ano 100, eles deixaram esfriar um pouco, ainda a igreja de Éfeso é lembrada pelo primeiro amor. E para apresentar como se destaque dessa igreja, nós vamos pegar o coração vermelho, que representa o símbolo do primeiro amor. Essa, então, é a característica de Éfeso. E agora vamos passar para a nossa segunda igreja. É a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna ficava também na Ásia, hoje é conhecida como Esmir. Ela era rival de Éfeso no comércio. Por quê? Porque também era banhada pelo mar e possibilitava, então, o comércio e era rival de Éfeso. Vocês veem a imagem de Esmir hoje, fica lá na Turquia, o mapa indica. Então, nós temos Esmirna, contempla o período de 100, onde termina a igreja de Éfeso, e vai até o ano de 313 de nossa era. Na igreja de Esmirna, existiu um período onde eles, na vontade de crescer, eles começaram a batizar as pessoas e esqueceram as doutrinas. Isso acabou gerando um problema, porque pessoas vieram sem conhecimento daquilo que era realmente a doutrina da igreja cristã e começaram a trazer rituais e conceitos das suas religiões para dentro da religião cristã. Com isso, aconteceu algo que mudou significativamente a história da igreja. Porque Constantino veio, ele era o imperador, e ele veio para a igreja nessa época. Consequentemente, Constantino, para querer agradar a todo mundo, estabeleceu que cada um poderia manter os seus costumes, só que o dia de guarda seria único. Percebem? Tudo poderia se manter como estava, apenas um ponto, o dia de guarda. E foi nessa época que o dia de guarda do sábado foi transferido para o domingo.
uma mudança que nós vamos representar através do número 7 e também do sol, porque o sol representa o domingo, em inglês Sunday, dia do sol, e o 7 que é realmente aquilo que importa, que para nós não foi mudado, o dia de guarda continua sendo o sábado. Constantino fez uma inversão, mas ela não é bíblica e ela não é válida para os nossos dias. Mas vamos continuar nossa aventura, vamos para a nossa terceira igreja, Pérgamo. Pérgamo, ela ficava localizada no topo de uma grande montanha. Vocês podem ver aí, ela também possuía uma das mais famosas bibliotecas relatadas do mundo moderno. Como vocês percebem o nome Pérgamo? É de lá que veio a palavra pergaminho. Existiu uma época em que o papiro ficou ausente do mercado, o papiro era produzido no Egito, e tiveram lá algum problema que eles não conseguiam mais fabricar papiro. Então a cidade de Pérgamo estabeleceu uma nova forma de escrita. Era feito de couro de boi, onde eles alisavam, e permitia-se então com tinta escrever no pergaminho. Agora imagine esses pergaminhos, eram rolos grandes, e na biblioteca de Pérgamo existiam mais de 200 mil rolos de pergaminho. A biblioteca era enorme. Mas também essa igreja, ela contemplava, a cidade, contemplava muitas igrejas ou templos. Nós temos ali o templo de Dionísio, o altar de Zeus, o santuário. Então, era uma cidade politeísta. Trazendo para a parte histórica de Pérgamo, que está contemplado entre os anos 313 a 538 da nossa era, nós temos aqui uma situação em que ocorreu que o bispo de Roma agora atendia a todo mundo, passou a tratar a igreja de forma soberana. Ele é que ditava as regras. Nessa época, o bispo de Roma começou a perdoar pecados, a vender indulgências e ter um novo conceito de que ele era realmente a pessoa mais importante que se tinha, seja no poder político, religioso, civil. Nessa época, as pessoas que adoravam a Cristo, sejam os cristãos, eles eram perseguidos. Opa, que coisa incrível! Cristãos perseguidos por cristãos? Esse é um problema, mas é assim mesmo que ocorreu. Então, aqueles que serviam o Cristo eram perseguidos. E nós tivemos aí cenas muito complicadas e terríveis para os cristãos, que nessa época eles tinham a sua cabeça colocada a prêmio. Nós vamos colocar aqui para representar a mitra, que representa o domínio do poder papal, ou seja, o bispo de Roma na igreja de Pérgamo. Nossa próxima igreja é a igreja de Tiatira. Ela ficava num vale fértil, ela tinha ali a sua plantação, mas ela tinha um comércio também que era muito amplo. Nós vemos ruínas do mercado, também muito grande o comércio daquela época. Todas as igrejas, vocês perceberam, as cidades, elas tinham uma forte tendência ao comércio. Nós vemos aqui na parte histórica que a igreja de Tiatira, ela contempla o ano de 538 a 1517. Aqui vocês já podem perceber uma parte da história, porque esse é o período da Idade Escura, onde as pessoas realmente eram perseguidas, condenadas e mortas. Porque o bispo de Roma, aquele que tinha o poder de tudo, ele agora realmente fazia pressão, e aqueles que queriam seguir a Bíblia ou ter adoração a Deus, eles eram mortos. Nós vamos trazer a imagem aqui da corrente, e também vamos trazer a outra imagem, que é a imagem da espada, onde as pessoas realmente eram mortas. E a nossa história continua agora com uma nova igreja.
Sardes. Sardes, ela também ficava no meio de duas montanhas, vocês podem perceber aqui, e ela tinha no seu centro várias sinagogas, termas, o templo de Ártemis era na cidade de Sardes, e também tinha ali uma praça central e uma termas. Era muito bonita a cidade de Sardes. No período de Sardes, que contempla de 1517 a 1798, surge uma figura que ela é muito conhecida no meio. Trata-se de Martinho Lutero. Martinho Lutero vem trazer a reforma da igreja agora. Ele se volta contra a igreja de Roma. Ele agora prega que as pessoas precisam ter acesso à Bíblia, que a venda de indulgências ou perdão de pecados é uma forma equivocada de interpretação da palavra de Deus. E agora, então, o povo começa a querer liberdade religiosa. É nesse período que surge um pequeno grupo que sai da Europa e vem para os Estados Unidos para colonizar os Estados Unidos em busca de liberdade religiosa. A igreja de Sardes, a gente vai trazer o objeto aqui de Martinho Lutero, como eu já tinha dito, né? Porque ele foi o originador da reforma. E outro objeto que vamos colocar aqui é o barquinho Mayflower, que representa os peregrinos que saíram da Europa e vêm para os Estados Unidos. Agora passamos à nossa próxima igreja, a igreja Filadélfia. A igreja de Filadélfia quer dizer amor fraternal. A cidade de Filadélfia ficava num vale, entre montanhas, e ali o vale era muito fértil, o que favorecia a sua agricultura e o rebanho. Então ali eles tinham o comércio de peles e couro, juntamente com a agricultura, as vinhas, que ele produzia o vinho. Na igreja de Filadélfia, que contempla o ano de 1798 da era cristã até 1844, nós temos destaque aqui para a palavra de Deus, a Bíblia, porque foi nessa época que foi desenvolvida a sociedade bíblica, e a partir da sociedade bíblica, com John Wesley, a pregação, ou seja, assim, a luz voltou a reinar no mundo, porque as pessoas agora tinham acesso à Bíblia novamente. Então eu vou colocar junto aqui a imagem da lâmpada, da luz, que pode estar então representando a igreja de Filadélfia. Bom, eu disse que a história da igreja contemplava desde o seu início até o final. Você já se achou dentro da história? Ainda não? Vamos então à nossa última igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia, essa cidade aqui, ela ficava situada numa montanha que dava para um vale fértil. Na cidade de Laodiceia existiam 3 características. Primeiro, que ela tinha águas termais, águas que vinham canalizadas e chegavam na cidade mornas, que eram muito boas para o banho, para o relaxamento. Eles ali tinham uma faculdade onde produziam um colírio que era muito cobiçado na época. Por quê? Porque as pessoas, era produzido ali colírio para sua vista. E junto também o seu rebanho produzia uma lã negra, onde eles faziam casacos, e era destaque. Laodiceia era tão rica que não aceitou que Roma lhe desse dinheiro para a reconstrução de tanto dinheiro que eles tinham. Sou rico, não tenho falta de nada. Bom, a igreja de Laodiceia representa o ano de 1844 e vai até a volta de Jesus. Jesus já voltou? Não. Então é a sua igreja. Você faz parte da igreja de Laodiceia. Jesus diz que você tem que pegar colírio que vem dele, vestes brancas e não negras, e principalmente que você não pode ser morno. Tem que ser quente ou frio. Frio não, porque você é um jovem que conhece a sua história, está preocupado em saber cada vez mais e aguardar a volta de Jesus. Então você é um jovem, você é um professor que espera a volta de Jesus, então é quente. Bom,
Essas são as informações que vocês conheceram das igrejas que contemplaram desde o ano 31 até o ano da volta de Jesus, que ainda não aconteceu. E para a igreja de Laodiceia, eu vou deixar aqui como representante um copo de água. Essa água é morna. Eu nem vou tomar ela porque ela ia fazer muito mal para mim. Mas você, esse sim, vai ser alguém que faz a diferença. Sabá o Ré, Alamarco. Tchau para vocês, muito obrigado.